Olá, meus irmãos, irmãs, meus amigos. Outra vez estamos juntos aqui no nosso Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Piracicaba. E este final de semana nós estaremos conversando sobre o 17º domingo do tempo comum. Por isso, as nossas cores verdes, convidando toda a comunidade a perceber que Jesus é o pão vivo descido do céu. Aquele que veio para alimentar a humanidade, uma humanidade sedenta, uma humanidade com muitas necessidades. Esse pão que Jesus oferece é diferente daquilo que o mundo oferece. Jesus oferece o pão do amor, o pão da justiça, o pão do perdão, o pão da misericórdia. E quando se fala, vocês mesmos alimentem esse povo, ele está dizendo assim, a nossa obrigação como seguidores, a nossa obrigação como cristãos, levar a palavra de Deus e alimentar os homens e mulheres, mas não só de pão, mas também da palavra. E é importante ter isso em nós, por quê? Porque quando nós falamos do pão, muita gente pensa que é apenas a Eucaristia, mas ele está falando do pão da moradia, do pão do salário digno, ele está falando de escola, educação, está falando de tudo aquilo que engloba a vida do homem e da mulher. Só que o discípulo não entende isso. O discípulo fala assim, olha, mas nem 200 moedas seriam suficientes para alimentar tanta gente. E Jesus dá uma resposta para eles, vocês mesmos deem a eles de comer. Por quê? Porque vocês estão guardando em seus bolsos. Vocês guardaram em suas sacolas. Vocês estão fazendo um acúmulo. E aí aparece um menino, 5 pães, 2 peixes. Realmente é uma quantidade mínima, mas se somar os dois, dá o número 7. E o número 7 na igreja é perfeição. Na Bíblia é perfeição. Então quer dizer, tinha alimento suficiente para aquele povo. E eu gosto muito de uma reflexão que diz assim, todos tinham em sua sacola. Porém um pensava, mas se eu tirar da minha sacola, o outro não vai ter. E eu vou ter que dividir com ele. A hora que apareceu a simplicidade de uma criança, apareceu uma criança que na ingenuidade dele apresentou aquilo que tinha, o coração dos outros começaram também a se mudar. Alguns vão falar assim, mas então não teve milagre? Claro que teve o milagre da partilha, o milagre da generosidade. E Jesus louvou a Deus por quê? Porque alguém se dispôs a fazer aquilo. Alguns vão falar assim, mas Jesus não fez um passe de mágica? Irmãos, irmãs, não existe mágica. Neste sentido, não. Existe sim solidariedade, existe respeito pelo próximo, existe sim a necessidade de colocar em comum aquilo que nós temos. Claro que tem muita gente que fala assim, é necessário fazer um pé de meia. Eu sempre brinco, que tamanho que é esse pé? Que tamanho que é essa meia? Eu, por exemplo, estou enroscado, né? O meu é 38, não vai dar para muita coisa. Mas sabe que é isso importante? O importante aqui, irmãos e irmãs, é entender que Jesus veio para trazer o pão que vai compensar o sofrimento, vai compensar a dor, vai trazer a alegria, vai trazer a vida e vai trazer a esperança. E quando Jesus fala assim, mande que eles se sentam. Os escravos comiam de pé. E Jesus quer dizer para eles, agora vocês são novos. Vocês são livres, se sentem e comam o quanto vocês querem. Comeram com fartura, com abundância. E aí Jesus fala, recolham tudo que sobrou. E o texto coloca assim, sobraram 12 cestos cheios. Por que 12? 12 é o número das tribos de Israel. É o número do povo de Deus da época. Então ainda sobraram um tanto suficiente para alimentar todos os povos da terra. Mas quando? Quando a partilha começou a fazer parte. Por isso, irmãos e irmãs, é hora de entender isso. É hora de entender que todos nós somos convidados a partilhar. Somos convidados a dar daquilo que nós temos. Recebemos de graça e de graça devemos partilhar. Devemos entregar na mão de Deus, com a coragem e a confiança. E eu convido vocês para este final de semana, fazer esse gesto de caridade. Claro que os vicentinos sempre pedem, mas eu quero que você traga.
Vocês que vão ouvir esse vídeo, vão ver esse momento, possam trazer, não importa o que, mas põe o fruto da sua partilha. Traga para as nossas comunidades, ou se você está me vendo e é de outra comunidade, leve na sua comunidade e com certeza fará muito bem para aquela igreja, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração e principalmente vamos aprender a repartir. Onde existe a partilha, não existem necessitados. Onde existe a partilha, não existem necessitados. Essa é a proposta. Uma outra coisa, no dia 1º, nós teremos lá na paróquia São Dimas, Santa Cruz de São Dimas, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, a ordenação diaconal do seminarista que trabalha aqui conosco, o Cláudio. Claro que não vai dar para ter tanta gente na igreja, mas vai ser transmitido aqui pelo Facebook da paróquia, pela TV Oração. Então vocês podem estar fazendo também aí a sua participação. E mandem mensagens de incentivo para ele. Mostrem que a comunidade está junto com ele neste momento de alegria e é um passo a mais para abraçar o sacerdócio. Outra coisa, vindo para a igreja, não esqueça aí a sua máscara, o cuidado, é necessário. Estamos tomando aí as vacinas, mas é preciso ainda muito cuidado e muito zelo, tá bom? Não esqueçam de colaborar para a aquisição do bolo, fazer o bolo, os ingredientes para o bolo e também comprar as adesões. Lembrando, serão colocadas aí 25 medalhinhas dentro desse bolo, são 25 metros, então a cada metro terá uma medalhinha. A menor e uma maior. A maior, quem ganhar ela, quem encontrar, vai ganhar uma imagem para a coroação, que nós vamos estar dando essa imagem no dia 29 de agosto, tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela participação, pela divulgação. Compartilhem esse vídeo, levem aí para outras pessoas e mostrem que acreditar em Jesus Cristo é um sinal de amor, de graça e de perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau.